Bem-vindo à grandiosa enciclopédia do Ludopédio. Hoje vamos pegar num tabuleiro com 20 anos e jogar xadrez com o convidado especial da semana. Mas primeiro, o cumprimento habitual aos nossos misters, Rui Miguel Tovar, jornalista, e João Nuno Coelho, sociólogo. São eles que puxam o filme do futebol português atrás e nos levam, esta semana, até aos primórdios do milénio. Passam 20 anos sobre o título do Boa Vista na Liga Portuguesa de Futebol. A Pantera Negra de Jaime Pacheco e da família Loureiro sucedeu ao Sporting em 2001, no primeiro e único campeonato conquistado até hoje pelos axadrezados. Joaquim Pereira da Silva, conhecido como Martelinho, foi quem marcou os golos decisivos do Boa Vista a dois dos grandes do futebol português, ao Porto e finalmente ao Sporting, campeão em título, a 6 jornadas do fim. Nos cromossomas e no futebol em lugar estranho, recuamos a 94 para ver como Manuel José estreou Martelinho e Nuno Gomes no Boa Vista e ainda o jogo da despedida de Chilaver com um penalti convertido a Higuita. Olha que dois. Não foi só graças a mim, foi graças a todos os meus colegas. Eu tive a estrelinha a ter feito o golo, um golo importantíssimo que nos coloca numa grande posição para podermos ser campeões. Agora vamos ver se conseguimos continuar nesta senda das vitórias. Eu vi ali a bola, só pensei, vou tentar chutar. Chutei, tive a estrelinha da sorte, que a bola fez um arco que traiu um pouco o Schmeichel. E pronto, já foi um golo muito importante. Joaquim Pereira da Silva, Martelinho, bem-vindo e obrigado por nos ajudar a escrever mais uma página da grandiosa enciclopédia do Ludopédio. Claro que se lembra destas declarações. Olá, é um prazer estar com vocês. Sim, sabe muito bem olhar para trás. Tinha mais cabelo na altura, mas isto é de família. Mas seja como for, olhando para trás, sinto-me orgulhoso ainda hoje de ver a forma como nós fomos campeões, todos aqueles adeptos, a maneira como festejaram, vibraram, acho que é marcante para toda a vida. É um legado que deixo para os meus filhos, acho que podem falar com orgulho que o pai foi campeão nacional. E pronto, tive a felicidade de ter feito gols importantes e ter feito parte de uma grande equipa e conseguimos um título que para muitos poderia ser impensável, mas foi conseguido. Martelinho, primeiro gostava que nos explicasse de onde é que vem o nome. Ora bem, eu sou de Lourosa, Santa Maria da Feira. É normal nas terras mais pequenas as famílias serem conhecidas por alcunhas. E na altura, segundo foi dito, o meu falecido avô era carpinteiro e acho que martelava muito nos dedos. Começava a dizer, mas um martelo e trabalhar com martelo não tem jeito nenhum. E puseram o nome de martelo. E eu sou da família dos martelos e em jeito de curiosidade, às vezes digo isto, as pessoas até pensam que é mentira, mas é verdade. Eu sou de parte da minha mãe da família dos martelos e do parte do meu falecido pai da família dos marretas. Por isso estão a ver o que é que sei disto. Era seguramente um pé martelador nas balizas contrárias. Misters, o que é que definia, na vossa opinião, o Martelinho? O que é que o distinguia enquanto jogador? Acima de tudo, o Martelinho, a quem agradecemos muito por estar presente no nosso programa. Era um jogador muito rápido, inteligente a jogar. Jogava sobre o lado direito, portanto era um extremo, e ainda há pouco em off nos dizia que era extremo com o pé direito como o pé mais forte. Ou seja, gostava mais de jogar do lado direito. Porque na altura, realmente, os extremos serviam realmente os pontas de lança, como se costumava dizer, iam à linha cruzar. O Martelinho tinha essa capacidade, era muito bom no 1 para 1, era rápido, tinha visão de jogo, cruzava bem, e portanto era o que se chamava o extremo por natureza, e foi assim que foi tão importante neste Boa Vista, neste Boa Vistão versão 2, não é? Depois do Boa Vistão dos anos 70 de Pedroto, este foi o segundo grande Boa Vistão e o Martelinho ficará para sempre ligado a esta equipa do Jaime Pacheco. Por ter marcado golos muito importantes. Exatamente, porque além de ser muito bom nos cruzamentos para o Elpidio Silva, para o Wellington, para o Demétrios, também conseguia marcar e golos decisivos, como vamos ver. Além de que penso que encarnava muito bem o estilo de jogo
preconizado pelo Jaime Pacheco, que era, na minha opinião, marcado por duas ou três ideias muito fortes. Pressão sobre o adversário, ou seja, cada jogador do Boa Vista era uma autêntica carraça, e não estou a brincar, não estou a falar do Carraça, que foi jogador do Boa Vista, que agora é do Porto. Não, eram mesmo jogadores que deixavam tudo em campo e não deixavam a equipa contrária jogar, e depois, ao mesmo tempo, jogavam muito simples. Era uma das coisas que impressionava nesse Boa Vista. Não era uma equipa para ter grandes primores de habilidade técnica, era uma equipa que jogava ao primeiro e segundo toque, e foi assim que conseguiram, depois, além de serem campeões, encantar a Europa do futebol, batendo o pé a gigantes como o Bayern de Munique, o Manchester United, o Liverpool, uma equipa realmente notável. Rui, o que é que, na tua opinião, distingue o nosso convidado de hoje enquanto jogador? Olá, boa tarde. Primeiro de tudo, obrigado a Martelinho por estar entre nós, é fantástico a presença de um jogador que ajudou e de que maneira o Boa Vista a ser campeão, porque estamos a falar de uma época sui generis do futebol português, porque foram 3 anos em que nem Benfica nem Porto foram campeões, portanto foi Sporting, Boa Vista, Sporting, e o Martelinho participou de uma forma muito ativa nesse título, com 4 golos, 2 deles importantíssimos, um ao Sporting em casa e outro foi ao Porto, portanto é um jogador que encheu as medidas de uma equipa que sempre foi combativa, sempre foi tida como um outsider engraçado, mas que desta vez passou as marcas no bom sentido e de facto foi campeão. E isso é uma lufada de ar fresco, foi o maior conto de fadas do nosso século e até do futebol português, porque o Belenenses, quando foi campeão em 46, já era uma equipa, já era um grande, e portanto foi só quando foi campeão, foi só de assinar o papel, no bom sentido. Aqui o Boa Vista foi preciso mais, porque eram mais jornadas, porque o Benfica, o Porto e o Sporting estavam em grande forma, e o Sporting provou também, no ano seguinte ao ser campeão, portanto havia grandes equipas, e o Boa Vista conseguiu domar esses 3 e ser campeão no século XXI, isso é notável, e é uma Aliás, história... abriu o século XXI da melhor maneira, rompendo com a tal ditadura dos grandes, 55 anos depois do título do Belenenses. Portanto, é algo... Realmente, como diz o Rui, se calhar é o maior conto de fadas realmente do futebol português, na história da Primeira Liga Portuguesa. Estou completamente de acordo. Mas também tem o curioso disto tem a ver também com o tal bug do milénio, porque no resto da Europa, em Itália, em 2000, a campeã foi a Roma, em 2001 foi a Lazio. Em França, o campeão foi o Mónaco, que já não era há muito tempo, e depois foi o Nantes. 2000, 2001. Em Espanha, em 2000, foi Deportivo, que nunca tinha sido campeão. Portanto, houve aqui uma conjetura favorável para aqueles que não costumam ser campeões baterem o pé aos grandes. E teve piada o Boa Vista ser campeão, porque o Boa Vista já tinha ameaçado com o Pedroto, já tinha ameaçado com o Manuel José. É verdade. E finalmente foi campeão, se calhar com uma equipa que, se formos a ver os 11, nome por nome, se calhar não seria tão boa como ter um Ricky ou ter no Boa Vista do Pedroto o João Alves, não é? Já não estava o Timóteo? Já não estava o Timóteo. Que é um grande jogador e que saiu nesse verão, curiosamente, mas estava o Sanches, por exemplo. E foi extraordinário ver como é que o Boa Vista aguentou a pressão, porque colocou-se como líder no final da primeira volta, com aquele 1-0 gol do Martelinho, 1-0 ao Porto, e depois manteve sempre a liderança. Aguentou a pressão. E é muito difícil ser o perseguido, não é? Porque perseguir é fácil. Agora, ver o adversário pelo retrovisor é mais complicado. O Porto ganhou 9 jogos em 10 nas últimas 10 jornadas. É importante dizer. Fez sempre uma pressão enorme sobre o Boa Vista. Nessa e o Boa temporada. Vista, exatamente. E o Boa Vista aguentou. O Boa Vista faz 7 vitórias consecutivas. É isso que eu estou a dizer. Aguentou a pressão. Sim. Porque o mais normal seria... ceder de alguma maneira e depois, na última jornada, nas Antas, podia perfeitamente perder o título, mas não, aguentou-se sempre, incluindo o tal gol que vamos ver do Martelinho aos 89 minutos ao Sporting. Antes de passarmos em revista todos esses golos dessa época do Boa Vistão, há uma pergunta, Misters e Martelinho, que eu tenho curiosidade. Hoje em dia vemos o Sporting, que por acaso vai jogar com o Boa Vista e pode sagrar-se campeão já na próxima semana. Com o Ruben Amorim sempre com um discurso muito cauteloso. Qual era o discurso do Jaime Pacheco nessa temporada? Olha, muita gente me faz essa pergunta se nós tínhamos como objetivo partirmos com esse objetivo de tentar sermos campeões, mas não.
Nós partimos com o objetivo de tentar ficar primeiros lugares, tentar chegar ali a lugares da Champions League. Muito honestamente, nem sequer tínhamos discutido o prémio de campeão. Tínhamos um prémio que estava no regulamento interno, o valor não era muito alto por cada ponto e por cada jogador jogasse o tempo de jogo. E na altura não foi algo que nós ligássemos muito. Eu lembro que era um dos capitães, nós preocupámos com vencer a Taça de Portugal, apuramento para a Liga Europa, apuramento para a Liga dos Campeões, mas esse foi um pormenor que descurámos. Mas depois defendemos bem. Podíamos ter falado qualquer coisa. O presidente Então, não se- à vontade. Não se falava de título, mas houve uma altura em que se começou a falar de título. Sim, foi sinceramente onde nós sentimos que poderíamos ser campeões, foi quando vencemos o Porto na última jornada da primeira volta, tal golo que eu fiz 1-0. Acho que aí nós percebemos que se conseguimos à 17ª jornada sermos primeiro classificados, por que não conseguir fazer uma segunda volta e aguentar a nível. pressão de jogar. Como vocês falaram e muito bem, resumidamente o que vocês disseram aí, vocês pareciam que estavam no balneário a ouvir as conversas que a gente tinha. Então porquê? O que é que foi dito aqui que reflete o que se dizia no balneário? Não, nós tínhamos um futebol simples, tínhamos um futebol, praticávamos um futebol pragmático, éramos uma equipa humilde, não tínhamos grandes nomes, mas nós também tínhamos noção disso, sabíamos que o Porto e o Sporting, o Benfica nas alturas estava um bocadinho mais abaixo do Porto e do Sporting. O Benfica teve ali um período que passou ali umas épocas um bocadinho mais tremidas, mas já estava ali sempre nas lutas, e era sempre um adversário dos mais fortes, como é evidente. Mas naquela época, foi mais o Porto e o Sporting que nos mordeu os calcanhares, e nós sabíamos que eles tinham melhores jogadores individualmente, tinham um orçamento de 10, 15 vezes superior ao nosso, eles tinham um autocarro melhor do que o nosso. Muito bem. É verdade. Eu estou-me a rir, mas isso acaba por contribuir. Tudo contribui. Claro. Todos os pequenos nadas contribuem para a assunção de um título, de um objetivo. Sim, é verdade. Nós tínhamos um autocarro velhinho, que era o nosso autocarro de jogos em casa, era o nosso autocarro, nós íamos um autocarro velhinho ali, mas íamos todos contentes, íamos humildes, éramos uma equipa muito unida, e depois tínhamos uma coisa, começámos a acreditar a partir desse jogo. Porquê? Porque nós tínhamos muita ambição. E começámos a perceber que de jogo a jogo, é o tal conversa, por exemplo, do Sporting hoje não, foi tendo ao longo da época. E é verdade, acho que qualquer equipa que quer ser campeã tem que pensar jogo a jogo, e nós a partir dali não assumimos publicamente, como é evidente, foi uma estratégia que tivemos, mas entre nós assumimos esse objetivo, essa ambição, e depois penso que foi no jogo do Marítimo, não sei para que jornada foi, mas sei que foi depois de um empate Foi. que o presidente, o Dr. João Loureiro e o Mister, Jean Pacheco, resolveram assumir a candidatura. E muito honestamente, como ouvi dizer, a gente andar em primeiro lugar é difícil, muito complicado ser primeiro e sentir que todas as equipas contra nós já tinham outra maneira de abordar o jogo, tinham outra motivação, e aguentar 17 jornadas em primeiro lugar, sinceramente, não é nada fácil. E às vezes as pessoas pensam que ser campeão nacional é fácil, seja em que equipa for, não é fácil, mas principalmente no Boa Vista. Acho que foi estupendo, e acho que por vezes ouço comentários a tirar a meta ao nosso título, mas acho que foi justíssimo, Claro. porque fomos uma equipa, na verdadeira expressão da palavra, uma equipa humilde, trabalhadora, e depois algo que eu digo sempre, éramos uma família. Vocês repararem que Martelinho, encontra semelhanças entre esse Boa Vista e o Sporting de hoje em dia? a única diferença, na minha opinião, é que o Sporting é um crónico candidato ao título. Acho que por muito que o Ruben Amorim tente tirar a pressão, que eu compreendo, ele tem uma equipa muito jovem, mas com alguns jogadores mais experientes. O Sporting não é campeão há 19 anos. 19, sim. É normal, o Ruben Amorim, claro que é uma estratégia, agora é evidente que lá dentro do balneário já há muito tempo que é falado na ambição de ser campeão, isso não tenho dúvidas nenhumas. A estrutura do clube não tem faltado com nada, tem sido uma equipa unida, tem sido uma equipa que tem feito tudo, e é uma equipa que, na teoria, se vocês repararem, não é tão forte como o Benfica e como o Porto,
A gente, se reparar, o Sporting joga com vários jogadores que estavam nos Júniors ou na equipa B. O Ruben Amorim acreditou. Se o Ruben Amorim não acreditasse, se calhar ainda estavam a jogar nos Júniors. No caso do Nuno Mendes, do Tomás. Isto foi muito bom. Martelinho, vamos dar descanso aí ao microfone e à nossa ligação. Martelinho está a falar-nos da Suíça, agora abraçou a carreira de treinador, à espera de um novo projeto. E vamos passar já aqui para as imagens. O João Nuno Coelho escolheu para retratar este trajeto do Boa Vistão, um triunfo em Aveiro por 4-2 frente ao Beira-Mar de António Sousa. Sim, porque é a primeira jornada e, portanto, achei interessante começar pelo princípio. O primeiro jogo da Liga 2000-2001 em Aveiro e a vitória do Boa Vista por 4-2, sendo que o Boa Vista esteve a ganhar por 4-0 com golos do Elpidio Silva, que foi o melhor marcador da equipa no campeonato com 11 partidas e mesmo assim ainda esteve algum tempo lesionado. Depois marcou o Rogério, o brasileiro, e o Duda, outro brasileiro, que faz 2 golos aos 55 e aos 77 minutos. Mas o Beira-Mar ainda reagiu, conseguiu reduzir por Oscar aos 87 e Ricardo Sousa, que entrou na segunda parte, aos 90 mais 4. Aqui está o golo do Rogério, o 2-0. Já tínhamos visto a belíssima cabeçada de Elpidio Silva no primeiro, e depois os 2 golos do Duda, que era o extremo esquerdo, embora também fosse avançado em muitas situações, mas jogava na esquerda, Martelinho na direita. Neste caso, Martelinho ainda não era titular, foi o Rogério que foi o ala direito, e depois aqui os tais 2 golos do Duda, que também foi um dos melhores marcadores da equipa. Penso que o Duda marcou 10 golos, portanto, os 2 melhores marcadores, o Elpidio Silva e o Duda. Já para não falar no Wellington e no Sanches, também tem. Sim, também muitos golos. O Wellington até jogou mais vezes que o próprio Elpidio Silva. Uma coisa que depois marcou 7 golos. O Martelinho tem que comentar é que toda a gente marcava golos nesta equipa. Golos muito distribuídos. O Litos, por exemplo, marcou 5. 15 ou 16 jogadores a marcar golos. É verdade. E como eu disse, o melhor marcador só marcou 11, portanto nada de especial. Sim, ficou até relativamente longe do líder. Do Pena. Do Pena. Foi o portista Pena que foi o melhor marcador com 23 ou 24 golos, penso eu. E se reparar, o guarda-redes na altura ainda era o William. Ainda era o William, exatamente. Depois João. Depois também foi o Ricardo que começou a jogar também. Sim, e nesta jornada, por exemplo, o Jorge Silva foi o médio centro com o Rui Bento. O Petit também só entrou mais tarde na equipa, penso que estava com problemas físicos. Estava lesionado. E o resto da equipa, realmente a grande diferença é a tal titularidade do Rogério em vez do Martelinho, que durou as primeiras jornadas, digamos assim. Sim. E o primeiro jogo contra um grande foi frente ao Benfica, de José Mourinho. É verdade. E reparem que o Boa Vista, depois dos 2 primeiros jogos, em que ganhou em Aveiro e 4-0 em Casa Oleiria, teve ali 2 empates e uma derrota com o Braga, que foi a única equipa que conseguiu tirar os pontos todos ao Boa Vista. Isto aqui é a 5ª jornada. Esta é a 5ª jornada, mas como eu dizia, o Boa Vista perdeu muitos pontos nas primeiras 4 jornadas, só que depois deu esta sapatada importante ao ganhar ao Benfica. O Benfica que tinha perdido João Vieira Pinto, que tinha ido para o Sporting, e neste jogo jogou, por exemplo, o Freixo, a lateral direito, e o Geraldo foi companheiro do Rui Bento no meio campo, e foi o Jorge Couto que jogou na direita, no lugar que viria a ser do Martelinho. O gol foi marcado pelo Duda logo aos 2 minutos do jogo. A abrir, o Benfica entrou a perder praticamente neste jogo. O Martelinho entrou na segunda parte. O Benfica tinha o Robert Enca na baliza, Poborski, o Maniche, que foi expulso neste jogo, e isso até lhe criou problemas com o José Mourinho, que tinha substituído o Juppe Heynckes. Houve ali um desaguisado entre o Maniche e o Mourinho, que o pôs a treinar à parte. E o Benfica tinha jogadores como, por exemplo, o Sabri ou o Van Hooijdonk, o excelente avançado centro holandês. Qual foi o papel desta vitória, Martelinho, no Boa Vistão dessa temporada?
Assim, nós começámos a época, como disse, que foi verdade, contra o Braga, nós perdemos os 2 jogos com o Braga e até não começámos, fizemos um arranque estupendo. Foi um arranque a campeão, um arranque até um bocado tremido. E se repararem até no 11, o próprio Mr. Jean Pacheco teve algumas dúvidas, tanto é que foi alterado alguns jogadores entre as 5, 6 primeiras jornadas. Vejo o Jorge Sousa jogar, que também não jogou no Beira-Mar. Vejo o Rogério que jogou para jogar. Mas aqui neste jogo frente ao Benfica, o Martelinho entrou aos 34 minutos para o lugar de Jorge Couto, se não estou em erro. Já não me recordo, mas é possível. Mas para Pelo menos era o que estava na ficha de jogo. Mas entrou. É possível. O Jorge deve-se ter lesionado. Couto jogava muito, atenção. Nós tínhamos muito bons jogadores. A gente não tinha, vamos lá ver, não tínhamos jogadores internacionais na altura, não tínhamos nomes de outros, mas se a gente analisar depois o percurso de cada um dos jogadores, a maior parte deles conseguiram fazer a partir do Boa Vista campeão. Vimos jogadores internacionais, Fechou, o Jorge Silva, o Petit, o Rui Bento, que foi para o Sporting, vários políticos para o Málaga, o Ricardo também saiu também para o Sporting, ou seja, tínhamos grandes jogadores, mas tínhamos um jogador como o Sanches, que era um craque espanhol, era fora de série, era um jogador que jogava. O Sanches marcou uma época no Boa Vista, sem dúvida. Sim, o Sanches tinha uma qualidade de passe e a nível de remate à baliza era impressionante. Eu só em jeito de brincadeira, quando comecei a treinar com os júniores, passei para o Schengen, o Sanches já lá estava, depois até foi para o Benfica e voltou novamente. E ele, na altura, havia livros frontais, não é como agora, é para fazer livros, vai-se buscar um carrinho com os bonequinhos. Na altura, os bonecos éramos nós. Então, ele lá está, grande talento a rematar. Sim, eu como era um miúdo, claro que ia por cima minha e ir para a barreira, mas a barreira estávamos lá 5, mas parecíamos estar 3, estávamos todos infinitos. Ele era mesmo cada petardo, tinha uma potência de remate impressionante. Mas era com os 2 pés, era uma coisa fantástica. É verdade. E depois era um jogador que eu já nem precisava de pedir a bola, só tinha que me mover e não cair no fora de jogo. E no fundo, eu sabia que a bola caía lá com muita qualidade. Não era preciso estar a pedir a bola. Não era preciso estar a pedir a bola. Muito bem. Há um jogador também que vocês falaram aí, que é um dos meus amigos de futebol, que é o Ion Timov. Ion Timov era um caracão. A diferença é que o pé direito dele é como o meu esquerdo. É somente para ajudar a caminhar. E ele só tinha o pé esquerdo com grande qualidade, mas tinha uma qualidade a jogar, uma qualidade de passe, visão de jogo, remate, e depois uma pessoa fantástica. Por isso, tive o privilégio de jogar com esta gente toda espetacular. Mr. R, uma das tuas escolhas diz respeito a um jogo das competições europeias. Sim. Porquê? Quis individualizar este jogo com a Roma, porque a Roma era a Roma, de Itália, dificílima. Tinha ganho 1-0 no Bessa. O Boa Vista já tinha eliminado o Barry Town, portanto isto é uma eliminatória seguinte. Tinha ganho 1-0 no Bessa com um gol do Montella, num jogo em que o Boa Vista jogou a segunda parte toda com 10. E depois foi a Roma empatar. E sei, porque alguns jogadores do Boa Vista já o disseram, como o Rui Bento. Este jogo é determinante para uma época, porque empatar na casa da Roma, quando a eliminatória estava perdida, porque 1-0 era muito difícil, este 1-1, marcado aqui pelo Silva à boca da baliza, em resposta ao gol ao 1-0 do Nakata, é um empate que, imagino, tenha dado um certo de arcabouço. E confiança, não é? Sim, muita confiança em como quem diz, espera lá, se a gente empata em Itália com a Roma, uma eliminatória perdida, porque o Boa Vista, se marcasse mais um gol, qualificava-se. Portanto, esta foi uma vitória até renhida. E eu estou a ver, digo eu, o balneário, na pré-época, o Jaime Pacheco alertou os jornais, e eu li sobre isso, que é, este ano têm que contar com o Boa Vista mesmo, disse ele. Ele não disse tem que contar com o Boa Vista, ponto. Disse ponto, mesmo. Como quem diz, atenção. Mas estás a falar a nível nacional ou a nível nacional e internacional? Não, a nível nacional, claro. Repara este jogo é muito importante porque empatar na Roma, no Olímpico, num ambiente adverso, é muito inquietante para quem joga em casa. Portanto, o Boa Vista saiu de Roma com alguma bagagem. E isso também permite depois jogar a nível nacional com outra postura. E este jogo é importante para mim por isso. Daí a escolha. E repara, o Boa Vista tinha sido segundo classificado em 98-99, no ano do Penta do Porto.
lutando até ao fim pelo campeonato. Isso também deu tarimba e confiança à equipa do Boa Vista. E com certeza que o Martelinho pode confirmar isso, porque já estava no Boa Vista na altura. E depois há um aspecto importante. O Fábio Capello, que era o treinador da Roma, disse que considerava o Boa Vista a equipa que corria mais na Europa nessa altura. A propósito desta eliminatória, o Fábio Capello ficou muito impressionado com o tipo de jogo, com a pressão alta e com a capacidade física e técnica do Boa Vista, e alertou realmente para a qualidade da equipa do PES. A maior goleada do Boa Vista foi um 5-0 aos Salgueiros na 15ª jornada. O Boa Vista esmagou o Salgueiros, 5-0 foi o resultado. Lito só ao quarto de hora abriu o caminho para a goleada. 5 minutos depois, o Wellington assinou o 2-0. Na segunda parte, Petit foi grande ao transformar um castigo máximo aos 5 minutos. Aos 13, mais um livre de Sanchez, mais um gol de Wellington. E à entrada para o último quarto de hora, Martelinho fechou as contas do jogo. 5-0, para já a goleada da jornada, está em grande o Boa Vista de Jaime Pacheco. E isto, Mr. R, é uma das tuas 5 escolhas. Sim, e não tem a ver com 5-0, 5-5, mas tem a ver com o facto do Salgueiros, na segunda volta, também ter apanhado 5 em casa, no Vidal Pinheiro. Portanto, foi a equipa a quem o Boa Vista mostrou mais vontade de marcar gols. Foram 10, só com o Salgueiros. E também para demonstrar a velocidade com que o Boa Vista jogava no contra-ataque. Porque, repara, este gol é uma autêntica fábrica. É 4 toques e é gol. E demonstra uma vontade e uma estratégia bem definida por Jaime Pacheco, que é saber jogar um ataque continuado. Lá está o nosso Martelinho. Nem mais, é o autor do 5-0. Isto, de facto, repara, ganhar ao Benfica na estreia do Mourinho por 1-0, depois ganhar ao Salgueiros 5-0, é tudo grandes resultados no Bessa que inspiram sempre confiança. Claro. Martelinho a marcar também ao Porto aos 31 minutos, na 17ª jornada, a passe de Duda, golo à passagem então da meia hora, e lá está um daqueles golos que quase escapavam ao olhar da realização do jogo. A que é que soube este golo solitário frente ao vice-campeão Porto, Martelinho? Eu lembro foi uma falta marcada rápida, eu sei que até a realização do jogo teve alguma dificuldade, só depois da revisão, para perceber bem. Nós jogámos a 100 à hora, por isso que até às vezes não era fácil. Depois, claro, existem muitas mais câmaras, resoluções melhores, hoje o futebol, na minha opinião, é mais bonito porque tem câmaras que dão mais beleza ao jogo, mas eu gostava mais do futebol deste tempo, pelo menos a nível de intensidade, de luta e de poucas paragens no jogo, era fantástico. Era um futebol muito mais não tão tático, não tão amarrado à tática, acho que era um futebol mais puro. Mas são os sinais dos tempos, temos que e pronto, e lá foi o 1-0 que souberam segurar até ao final. Gol solitário. Sim, que valeu 2 pontos. Ou 3 nesta altura. Fácil. Este gol pensa que é um lance só de encostar, mas se vocês repararem, a bola bate antes de eu finalizar, e por vezes, quantas vezes um jogador chuta por cima, claro, até com a bola na rede. Sem dúvida. E eu, para atacar a bola, acho que o meu mérito ali foi antecipar-me ao esquerdinha, o jogador de foco do Porto, fez a esquerda, e consegui-me antecipar e ataquei a bola de cima para baixo e consegui fazer o gol. E acho que foi o que nós falámos, este gol foi importante porque vencemos o jogo, mais do que tudo, e um adversário direto, porque aí começámos a sentir que era um adversário direto, porque foi, passámos para o primeiro e começámos a achar se conseguimos fazer à 17ª jornada ser primeiro, por isso vamos com tudo para chegarmos à 34ª com o título. Era essa a nossa mentalidade. E é importante dizer que à 12ª jornada o Boa Vista estava a 8 pontos do Porto. Sim, incrível. Era quarto classificado a 8 pontos do Porto. 12ª, à 17ª estava a passar para a frente. E isso foram ali meia dúzia de jornadas fundamentais que o Boa Vista ganhou 6 jogos seguidos e durante as quais se afirmaram definitivamente na equipa o Ricardo, que conseguiu ganhar o lugar ao William, o Martelinho e o Petit. Ou seja, 3 jogadores que não começaram como titulares, mas que se tornaram em pedras nucleares da equipa que depois seria campeã nacional.
Não me percas o embalo, Mr. J. A única equipa desse campeonato do Boa Vista que bateu os achadrezados por 2 vezes foi, João? Foi o Braga. Foi o Braga. O Braga de Manuel Cajuda. Este é o Braga e o gol é do brasileiro Riva. Exatamente, o Riva marcou em casa, em Braga. No Bessa tinha sido o Miki Ferreira a fazer os 2 golos. O Boa Vista bem tentou, mas ficou a 0. Aliás, este jogo, se não me engano, ficou 1-0 apenas. No Bessa é que ficou 2-1 para o Braga. Não posso estar enganado, mas tenho quase a certeza que foi o golo apenas do Riva, aos 82 minutos, já perto do fim. Aliás, era raríssimo o Boa Vista sofrer 2 golos, como sofreu em casa com o Braga, porque a defesa, a consistência defensiva era a grande arma do Boa Vista. Só perguntar ao Marcelinho o que é que se passava com o Braga. Sim, deixa-me só dizer, em 34 jornadas, o Boa Vista ficou 19 jogos com a baliza a 0. 19. É muita coisa. Sofreu 22 golos, o que dá uma média de 0,65 por jogo. E, mais uma vez, confirmando a ideia, os ataques ganham jogos, mas quem ganha campeonatos não é defesa, é o processo defensivo. Como se diz agora. Mas é verdade. Martelinho, o que é que se passava com o Braga? Porquê não ganhar ao Braga? Vocês disseram aí no início da peça, é verdade. Havia grandes equipas e grandes jogadores. O Braga era uma delas. O Braga tinha grandes jogadores na altura. Eu lembro do Caravan e outros jogadores, que agora já nem se lembra dessa gente toda, mas a grande equipa. O Caravan a gente não esquece, não é, Rui? Nunca. Tinha o Tiago, o Odair, o Zé Roberto, o Arthur Jorge, o Kim na baliza. Aliás, esse Braga ganhou em Alvalade 2-1 com 2 golos de Zé Roberto. Portanto, era uma equipa mesmo boa. Mr. R, o teu top... De grandes jogadores, eu lembro da União de Leiria ter o Derlei, o Paulo Ferreira, o Nuno Valente. Exatamente. Maciel, pois. Os Salgueiros tinham o Abílio, o Abílio era um grande jogador, o Abílio tinha uma visão de jogo, muita qualidade. Ou seja, marcava bem as livres equipas que chamava e eram jogadores perigosos. O lembro do Alberca, o Mantorras, jogava muito Mantorras. Talvez tivesse sido um problema de lesões, tinha sido um caso sério no futebol mundial. E o Braga foi o nosso carrasco. Foi o nosso carrasco e é como vocês disseram, como eu disse no início da peça. Nós não começámos muito bem o campeonato, até nem sabia que a 12ª jornada estávamos a 8 pontos do primeiro jogo. O João com os números não perdoa. É mesmo, mas a gente agora olhando para esses números e olhando para o que conseguimos, acho que é fantástico. Acho que fizemos um trabalho fenomenal e acho que, apesar de ter sido um início muito famoso, eu não comecei muito bem a época, eu e outros colegas meus, mas provou-se que tínhamos um grupo, um plantel homogéneo, tínhamos muitas soluções e fomos vendo ao longo da época, mudando aqui e ali, a equipa ia tendo sempre rendimento. Se me permite, também já gostava de falar no jogo da Roma. Nós em Roma empatámos, mas em casa fizemos um jogo fenomenal. Nós fomos muito prejudicados no jogo pela arbitragem. E a Roma tinha uma super equipa, foi a campeã de Itália, como vocês disseram, tinha o Rossi, tinha o já não lembro do avançado na frente, o Totti. Montella, talvez, não? Montella, sim. O Totti, e tinha um senhor jogador chamado Batistuta. Batistuta, sim, verdade. Pois. Tinha uma equipa, eu lembro, por exemplo, acabou o jogo com a Roma e o Leeds, o Mano Leeds, nosso capitão, estava a pedir a camisola a falar italiano, mas que não era campeão, estava a inventar. E ele, marca, e o Batuta acabou o jogo, foi-se embora. Eu pensei cá para mim, não, eu vou ficar com a minha camisola, tenho orgulho no meu emblema, na minha camisola, não podia a camisola a ninguém. E é engraçado, fomos as duas equipas campeãs, a Roma na Itália e nós em Portugal. E acho que é um dado curioso, acho que foi um mal que veio para o bem. Acho que nós conseguimos sair, mesmo sendo eliminados, moralizados, porque sentimos perante uma equipa daquele valor, nós conseguimos ombrear. E depois acho que também sermos eliminados favoreceu-nos, porque nós não nos desgastámos, nem tivemos outros objetivos, ou seja, cedo fomos eliminados, começámos a pensar no fundo do campeonato e na Taça de Portugal, que era um objetivo também.
Mr. R, já vimos ali o empate a 0 na Luz, agora aqui na 24ª jornada desta temporada do Boa Vista campeão, mais um gol do Martelinho, desta feita ao Passos de Ferreira num triunfo por 2-0. Sim, a importância do empate na Luz tem a ver com ter vindo da ressaca da derrota em Braga, portanto o Braga ganhou a Boa Vista pela segunda vez na época. O que é que isso implicaria para o Boa Vista? Nada, porque depois foram à Luz empatar. Portanto, e atenção, porque o Benfica acabou em sexto. Mas nesta altura estava em segundo a 2 pontos do Boa Vista. Sim. Foi uma queda, a partir daí foi uma queda abrupta. Foi. Porque era o jogo, porque para eles era o jogo de vida ou de morte. Mas não conseguiram ultrapassar a defesa de Aços. Ainda por cima, o Boa Vista nesse jogo jogou sem ponta de lança, jogou agora passou-me o nome. Esse é o Duda que jogou. Foi o Duda que jogou na frente, exatamente, era isso que eu queria dizer. E jogou o Pedro Santos a reforçar o meio-campo. E a verdade é que o Benfica não teve grandes oportunidades porque a equipa do Boa Vista bloqueou completamente a ação dos encarnados. Aqui é um empate na Madeira a um golo, Mr. R, a 9 jornadas do fim. Pois, mas isto é o Martelinho já falou deste jogo. Tem a ver com o facto que a partir daqui o Boa Vista encarrilou com 7 vitórias seguidas. E assumiu a candidatura. E foi isso que deu de facto o título, porque empatou na Madeira 1-1, é verdade, que é um campo tradicionalmente difícil, mas depois somou 7 vitórias seguidas, que deu depois o título na penúltima jornada com o Aves e fez descansar o Boa Vista na visita às Antas. Portanto, este jogo simboliza o último deslize do Boa Vista do Jaime Pacheco. A partir daqui foi sempre a ganhar. E o Mr. J escolheu aqui também uma vitória muito importante. E por uma razão muito simples, é que esta vitória, com um gol do Elpidio Silva, o pistoleiro, a 10 minutos do fim, surgiu depois da eliminação em casa com o Marítimo para a Taça, o que podia ter abalado a equipa, porque a Taça também era um objetivo muito forte do Boa Vista, mas não abalou e a equipa voltou, digamos assim, a carburar, a ser muito forte defensivamente e depois a marcar muito perto do fim, o que dá sempre um renovar da confiança. Estes golos marcados, o Sporting, que eu digo esta temporada, marcar perto do fim acaba por ser muito importante em termos motivacionais para qualquer equipa. E depois, Martelinho, o gol de uma vida, o golo a Peter Schmeichel, um golo ao Sporting, na 29ª jornada, a 1 minuto dos 90. Fantástico. Foi o gol mais marcante da carreira. Sem dúvidas, acho que qualquer bosteiro que fale do título, toda a gente se lembra deste gol. Acho que não foi já a regra. Quando eu vejo, ainda hoje vendo, estou a ver as imagens, fico arrepiado, comovido. É assim, é aquele momento que tens que decidir, são frações de segundo. Eu, por acaso, às vezes digo isto, as pessoas pensam que falo isto, mas é verdade mesmo, não falo por falar. Eu chutava melhor com a bola a saltar, com a parte de fora do pé, com a bola como o Sanches, com a bola a correr e chutar. Eu não tinha essa capacidade, mas com a bola a saltar eu tinha muita precisão no remate e já nos treinos o William e o Ricardo tinham que levar umas sacolas assim muitas vezes e eles ficavam todos chateados e eu gostava de lhes mandar assim uns bolinhos destes. E depois a bola quando sobrou ali, eu lembro do Sanches ter falado para o não sei, ao passo ou algo do género, que ele ter dito, não chutes, tu não chutas bem. Mas eu lá me tive segurança e senti que tinha que ser naquele momento, se repararem ao jogador de esporte, quase chega no momento de poder interceptar. Não sei se é o César Prates, penso que é o César Prates, que é ali um momento que ele quase consegue se antecipar. E foi aquele momento que tinha que decidir, e a bola estava a pedir um remate e eu tive a felicidade de rematar, a bola fez-me efeito, o Schmeichel estava surpreendido, estava um bocadinho fora da baliza, e é um grande gol, é um gol importantíssimo, contra um grande guarda-redes, até isso torna o gol ainda espetacular, marcar um gol ao Schmeichel, que era mesmo muito grande, muito largo, a gente, no túnel de acesso ao campo, eu disse, ele deve ter um 4XL para o fundo. Ele era um pedaço tão longo. E o certo é que nós conseguimos vencer um grande esporte. Esse Sporting passou por equipe, grandes craques. E depois, João... Mesmo uma grande equipa de Sporting, Pedro Barbosa, Paulo Bento, João Vieira Pinto, aliás, o Martelinho pedia só que não se alongassem muito, gostava especialmente de jogar frente ao Pedro Barbosa, não era? Não, assim, o Pedro Barbosa para mim é um pequeno Zidane. Se vocês repararem, é verdade. Às vezes as pessoas dizem assim,
é que eu elogio os outros? Eu elogio, não tenho problema em elogiar algum jogador. Por exemplo, o Rui Jorge, sou muito amigo dele, mas o Rui Jorge, ele quando me enfrentava, ele sabia que ia ter um osso duro de roer, ele sabia que eu corria muito e ele não gostava muito de apanhar jogadores rápidos. O Rui Jorge não era um jogador super veloz, era muito bom de bola, muito inteligente, sabia defender muito bem, mas não tinha a minha velocidade. E então ele, quando me apanhava pela frente, ele já veio para aqui, estou a chatear, veio correr. E eu lembro que enfrentar essa excelente equipa do Sporting, que deu brilho também ao nosso campeonato, o Sporting. Nesse jogo que eu fiz o golo, era o jogo de tudo ou nada também para o Sporting. O Sporting salvo que estava a 7, 8 pontos ou 6 e poderia encurtar e reentrar também nas do título e acabou por esse jogo também ter sido um jogo que afastou em definitivo o Sporting. Agora o Pedro Barbosa era um jogador que dava prazer vê-lo jogar. Agora, claro, quando ele jogava contra mim, não tinha esse prazer, queria que ele não jogasse bem. É verdade. João, escolheste aqui depois o jogo do título. Sim, o jogo do título, o jogo na jornada 33, portanto, mesmo a terminar a prova. Antes da visita às Antas. Portanto, com 4 pontos de avanço, o Boa Vista não podia mesmo sequer empatar, porque ficaria com o título em jogo. Um 3-0. E não empatou, ganhou o 3-0, claramente, com golos marcados na primeira parte pelo Sanches, com um desvio ainda no José Soares, e depois o Elpidio Silva e o Wellington, os dois avançados, marcaram de cabeça os golos da confirmação. Lembro-me da grande festa do Boa Vista na cidade do Porto, com aquele cântico que ficou histórico. O Porto tem mais encanto vestido de preto e branco. Foi o grande cântico da festa do Boa Vista, com aí está o 11 tipo a ocupação da rotunda da Boa Vista, que parecia um ovo, realmente, com adeptos do Boa Vista por todo o lado. E este foi o 11. Em termos objetivos, os jogadores que jogaram mais minutos por posição. Portanto, há aqui também outros jogadores importantes, como o Jorge Silva, como o próprio Freixo, como o Quevedo, que acabou a época à defesa esquerda, como o Geraldo, como o Silva, o Jorge Silva, o Elpidio Silva, o Demétrios, mas esses foram os que jogaram mais tempo por posição, com um 4-2-3-1, em que realmente aquela linha de 3 do meio campo ofensivo mas realmente era excelente. Silva, não é? Martelinho. Mas era só a questão da utilização. O Wellington foi mais utilizado, teve mais minutos que o Silva, mas o Silva foi o que marcou mais golos, os tais 11 com que terminou a temporada. Destaque também para os 5 golos marcados pelo Litos, porque este Boa Vista também era muito forte no jogo aéreo e, nomeadamente, nos lances de bola parada, como também costumam ser, na verdade, os campeões. E já agora, referir que o Boa Vista foi campeão e no dia 2 de junho, portanto, 15 dias depois, Irlanda-Portugal para a qualificação para o Mundial 2002, e o António Oliveira faz jogar a titular de caras. É verdade. Ricardo na baliza, Freixo ao lateral direito, Litos no centro da defesa e Petit no meio campo. Portanto, o Boa Vista campeão a ser também recompensado e a levar jogadores para a seleção. E não levou o nosso martelinho. Não levou, verdade. O que é que faltou para chegar à seleção lá? Não, mas é engraçado, porque estávamos no balneário para um jogo e eu tinha estado tocado nessa semana e o Mr. Jean Pacheco, antes de começar a palestra, disse: temos aqui um jogador que ia ser convocado para a seleção e um jogo amigável que houve entre Portugal, entre França e Portugal. E na altura iam muitos jogadores de muitas ligas e eu ia ser escolhido. E ele disse-me assim: o António Oliveira ligou, queria levar o Martelinho, mas como ele estava ocupado, eu pedi-lhe para não convocar, porque eu precisava dele para o campeonato, estávamos numa fase crucial, e que se fosse preciso, ele nem que fosse para o hospital. Eu na altura fiquei assim, estava no Cacife e meti-me para trás e pensei, era uma oportunidade que eu tinha. Caramba. Mas também para a parte do Mr. Jean Pacheco, ele sabia que eu estava numa fase importante da época e que eu era um jogador que ele confiava muito. Acho que faltou-me esse pormenor internacional lá. Acho que merecia ter sido uma vez ou duas. Não vou também aqui achar que era melhor para o Figo, para o Sérgio de Capuz. Eu tenho noção que naquela altura havia grandes extremos, havia grandes jogadores. E depois ainda apareceu um jovem chamado Cristiano Ronaldo, tinha o Quaresma, o Simão Sabrosa.
A ver, é preciso também, às vezes é uma questão de sorte. Eu tive uma geração que tinha, na minha posição, jogadores de grande nível e eu tenho a humildade de reconhecer que eles eram superiores a mim. Muito Agora, bem. claro, em relação ao trabalho que eu fiz, poderia ter tido uma outra oportunidade. Mas foi o que foi. Bom, mas... Mas olha, Martelinho, o Figo nunca foi campeão em Portugal. Essa é que é a verdade. E é engraçado, o meu primeiro jogo na primeira... Martelinho, eu pedia só que fosse o mais breve possível. Peço desculpa porque já estamos mesmo em cima do nosso tempo. Sim, eu só para, já que falámos do Figo, era uma das outras grandes equipes de esporte. Foi um jogo que estreei-me 2-2 em Alvalade e na altura era o Figo, o Juscoviac, o Sandoval, o Carlos Xavier, era uma super equipe. Eu lembro destas coisas, olha, sou o Figo. 2 gols do Timóteo nesse dia. 2 gols do Timóteo, 2-2, não é? Exatamente. Lembro-me. Exato, e eu joguei os 90 minutos. Na altura, o ministro Manuel Zé que me lançou. E ele tinha por hábito lançar os jovens nos jogos difíceis, que era para ver se tínhamos homem ou não. Exatamente. Muito bem. Como habitualmente fazemos todas as semanas, passamos da imagem à escrita com uma pequena sugestão de leitura. E a escolha de hoje é de um super suplemento. Não é bem um livro, é um super suplemento. É um suplemento do Jornal Record sobre o Boa Vista e que fala do passeio, entre aspas, para a conquista do título e tem uma descrição individual sobre os jogadores e é incrível, de facto, como é que o Jaime Pacheco conseguiu construir uma equipa, porque vemos as nuances, e já aqui falámos, do 11 na primeira jornada e do 11 na última jornada. Sim. Portanto, houve a começar na baliza com o William e o Ricardo e acabando no ataque com Jorge Couto ou Martelinho. Portanto, houve muitas mudanças e lembrar que o Quevedo, que era um lateral esquerdo excelente, não está no 11 titular, mas que foi um jogador, e lembrar que o Freixo, que foi à seleção, não está no 11 titular e é o Rui Óscar. Portanto, exatamente. São essas nuances que é importante também referir, porque o Boa Vista tinha uma super equipa e um super plantel. É verdade. Muito bem. Fica Só aqui uma palavra a final para o sugestão. Jaime Pacheco, que Sim, foi claro. o grande obreiro de tudo isto, obviamente. Já estava há alguns anos do Boa Vista, já tinha levado ao segundo lugar. Eu lembro muito bem das palavras dele nessa noite, dizendo que só gostava que o pai dele e o José Maria Pedroto pudessem estar presentes, mas que lhes dedicava o título conquistado. Muito bem, o João deu uma autorização, não temos lugar estranho porque já não temos mesmo temas, temos cromossomas porque tem a ver Exatamente, diretamente aqui com o tema do programa e a tua escolha, já sem mais demoras, Rui, é exatamente o quê? É um jogo europeu, a Boa Vista MIPA, que não se encontra na internet, portanto vamos inaugurar, quem quiser pode fazer isto, mas é um jogo europeu, 2-1, Manaus José treinador, e é, se não me engano, a estreia oficial do Martelinho Não se pelo Boa encontra na Vista. internet, mas se encontra-se no arquivo RTP. Exatamente, nem mais. Desde Martelinho. Foi o meu primeiro jogo nas competições europeias. Exatamente, ok. E o que é que se lembra deste dia e de ter sido chamado pelo Manaus José? Telegráfico, Martelinho, por favor. Foi uma alegria enorme e este jogo tem um dado curioso. Foi um jogo que eu já vi também, já falei sobre isto. Paulo Sousa, talvez erro nesse dia, não estava a jogar e eu ia para entrar e eu com uma adepto disse, começou o nome Martelinho. No Boa Vista que disse algo do género, há uma pessoa que diz, Martelo, e há uma pessoa que está na bancada e diz, coitado, capaz de agora vai entrar, eles estão a chamar Martelo. Martelinho, muito obrigado. Não era conhecido, e depois, olha, nasci, sei a crescer, depois, olha, acabei por ter a felicidade de ajudar o clube a ser campeão nacional. Mr. João, Mr. R, acho que foi um enorme prazer que partilha comigo este convite e este depoimento e agradecer a Martelinho, estas memórias. Foi, como eu já esperava, nós esperávamos, um fantástico convidado para celebrar uma data tão especial na própria história do futebol português, acho eu. Não Grande só do Boa abraço. Vista. Grande abraço e obrigado. Obrigado, Martelinho. Felicidades para a sua carreira enquanto treinador. Obrigado.